Estou prestes a arruinar a vida da minha melhor amiga e não sinto remorso. Minha quase ex-melhor amiga e eu somos amigas desde o ensino fundamental. Sabemos tudo uma sobre a outra. Nossas famílias são basicamente uma grande família agora. Vocês entenderam a ideia. Como eu disse, contamos tudo uma para a outra. Recentemente ela veio me contar que está tendo um caso há cerca de 4 meses com o superior dela no novo emprego. Ela começou há cerca de 1 ano. Ela me contou, não por culpa, mas para se gabar das férias dos sonhos que vai tirar com o amante disfarçadas de viagem de trabalho. Ela me pediu para encobri-la caso o marido perguntasse se tínhamos entrado em contato porque ela planeja ficar incomunicável naquela semana para que ele não tenha como descobrir. Observação: conheço o marido dela desde o ensino médio, eles são namorados de colégio, então estão juntos há quase 15 anos. O marido dela é uma das pessoas mais honestas, trabalhadoras e genuínas que conheço. Ele, é claro, acreditou em tudo que ela disse sobre trabalhar até tarde e a viagem de negócios porque confia nela mais do que em si mesmo. Eu disse a ela que não a encobriria para sair da minha casa porque eu nem conseguia olhar para ela naquele momento. Mais tarde contei tudo ao meu marido e ele ficou tão chocado e enojado quanto eu. O marido dela é basicamente o melhor amigo dele agora, então ele também tem muita lealdade a ele. Meu marido apontou algo em que eu nem havia pensado: nossa câmera de segurança. Ela gravou tudo. Planejamos ir até o marido dela hoje à noite com as provas. Caberá a ele fazer o que quiser com elas, mas ele merece saber. Em segundo lugar, vamos levar isso ao trabalho dela. Pelo que sei, fraternização de qualquer tipo é proibida no local de trabalho dela. Ela também foi promovida uma vez por esse mesmo supervisor, então isso poderia ser visto como favoritismo. Nossa suposição é que ambos serão demitidos. Finalmente vou enviar um trecho dela admitindo o caso para toda a família dela, incluindo a minha. Como eu disse, nossas famílias são muito interligadas, então conseguirei entrar em contato com a maioria da família dela facilmente. Não vou dar a ela a chance de distorcer isso contra mim ou o marido dela. Alguns podem achar isso duro, mas eu discordo totalmente do que ela está fazendo. Edição: decidi seguir o conselho de alguns dos comentaristas e deixar para o futuro ex-marido dela decidir se vai detonar ou não. Como alguns de vocês apontaram, ele pode decidir ficar com ela, e detonar arruinaria a vida dele por sua vez. O outro motivo é que detonar e fazer com que ela perca o emprego pode afetar o resultado do divórcio. Ainda planejamos contar a ele, mas decidimos não seguir as outras duas opções por enquanto. Vou avisar o futuro ex-marido dela que se ela tentar colocar a culpa em qualquer um de nós ou contar uma mentira sequer para alguém, eu vou mudar de ideia e detonar. Não serei vista como uma vilã por uma situação em que nem pedi para estar em primeiro lugar. Ela foi quem achou que seria inteligente contar para a amiga monogâmica com valores tradicionais que está traindo o marido, que ela se vire sozinha. Pequena atualização: todos os envolvidos. Alice igual melhor amiga, Noah igual marido da melhor amiga. Decidi seguir o conselho de algumas pessoas e entrar em contato com a Alissa antes de falar com o marido dela. Gravei a conversa e avisei que estava gravando para minha segurança. Ela ainda parecia extremamente indiferente a tudo. Eu disse que estava preocupada com ela e que mesmo para ela esse comportamento era muito atípico. Resumindo, ela tem se sentido muito fraca e desequilibrada no casamento dela com Noah. Para contextualizar, Noah fez um curso técnico e ganha muito bem, enquanto Alissa até a promoção ganhava um pouco mais que o salário mínimo. Recentemente ela tem lido sobre alguns valores antitradicionais e as mulheres nesses fóruns a atacaram por ganhar menos que o marido. Ela então explicou que percebeu que o supervisor dela estava tentando flertar com ela e suas amigas da internet disseram para ela aproveitar a situação e usá-lo para subir na carreira. Ela obviamente fez isso, mas admitiu que também se apegou emocionalmente a ele. No geral, ela admitiu que não se arrepende do caso porque ajudou na carreira dela e ela encontrou o amor. Eu disse que ela tinha a opção de contar a verdade para Noah antes de mim, mas meu marido e eu iríamos lá hoje à noite com o vídeo dela admitindo o caso para que ela não pudesse distorcer a situação a seu favor. Novamente ela disse com muita indiferença, ok, e desligou na minha cara. Não sei o que diabos está acontecendo, não consigo dizer se ela está tendo algum tipo de psicose ou se ela está literalmente tão desligada do casamento que não se importa com o que acontece. Meu marido e eu ainda planejamos ir até Noah hoje à noite, mas estou honestamente curiosa para ver o que ela dirá a ele, se é que dirá alguma coisa. Comentários: resposta da OP sobre ter os direitos legais e o consentimento para enviar as evidências em vídeo para o local de trabalho de Alissa. Tenho quase certeza de que ficaremos bem legalmente caso acabemos compartilhando. Decidimos não fazer isso por enquanto. Ela sabia que tínhamos câmeras em nossa casa. Temos uma campainha com vídeo ring bem óbvia, assim como câmeras externas. As internas também são óbvias. Além disso, onde moramos você tem o direito de gravar em sua propriedade sem consentimento, portanto, não haveria possibilidade de retaliação contra nós. Este é o motivo principal de eu estar tão chateada. Ela é uma recém-contratada, praticamente sem experiência na área e conseguiu uma promoção pelo estereotipado dormir com o chefe. Ela sempre foi a pessoa que procurava brechas ou maneiras mais fáceis de fazer as coisas, mas isso é o fundo do poço. Espero que no mínimo o supervisor seja demitido. Alguém assim não deveria estar em uma posição de poder porque obviamente não consegue lidar com isso. Pensei em talvez fazer uma denúncia anônima à empresa sobre ele especificamente, mas não quero que isso leve de volta a minha ex-amiga, por enquanto. Resposta da OP sobre contar ao marido de Alissa sobre as evidências em vídeo e então detonar. A única razão pela qual sou contra isso por enquanto é por causa de alguns comentários perspicazes. Ele é um homem muito bom e pode perdoá-la e decidir se reconciliar, mesmo que eu não concorde com isso, é decisão dele, e não quero arruinar a vida dele deixando todos saberem que ele ficou com uma traidora. Alguém também disse que afetar o emprego dela poderia afetar o resultado de um possível divórcio e eu não gostaria que nada jogasse contra ele. Concordo totalmente, meu marido e eu decidimos não a detonar, porque no final das contas, o futuro ex-marido será o único a se machucar. Será exclusivamente decisão dele
ele, a menos que ela tente espalhar rumores ou mentiras sobre mim, meu marido ou futuro ex-marido. Planejo dizer a ele que se ela decidir tentar distorcer isso, enviarei um trecho do vídeo para qualquer pessoa a quem ela contar e deixarei que se espalhe a partir daí. Comentário. Concordo. Além disso, por favor, Op, esteja preparada para que o marido dela fique com a esposa e corte você e seu marido. Casamentos são complicados e às vezes as coisas não acontecem da maneira que você imagina. Você deveria contar a ele, 100%, mas o que ele fará com essa informação cabe a ele. E por favor, lembre-se de que isso não é apenas explodir a vida de sua ex-amiga, é explodir a vida do marido dela também. Cabe a ele decidir se quer detonar ou não. Resposta da OP. Honestamente, não me surpreenderia se ele decidisse ficar com ela. Ele é um homem muito indulgente e pode estar disposto a tentar. Por mais difícil que seja, nós nos vemos rompendo contato com os dois a menos que ocorra um divórcio, porque por mais que gostaríamos de continuar amigos e apoiar o marido, se a ex-amiga fizer parte do acordo não podemos apoiar isso. Atualização. Desculpem por não ter tido tempo ontem à noite. Estávamos obviamente ocupados. Segui o conselho de muitas pessoas e decidi não detonar. Como muitos disseram, no final das contas não é meu circo. A decisão deve ser deixada para a parte lesada. E essa é Noah. Também decidi entrar em contato com a Alyssa antes de contar a Noah e decidi dar a ela a chance de confessar a Noah por conta própria. Depois que conversei com ela, estava realmente pensando em entrar em contato com os pais dela para pedir ajuda médica porque ela estava tão despreocupada e tão sem remorso sobre o caso que pensei que ela estava tendo algum tipo de surto mental ou psicose. Sim, a Alyssa sempre foi do tipo que encontrava brechas ou maneiras de se dar bem, mas trair seu cônjuge de quase 2 décadas por ganho financeiro? Não é normal. Se você não viu minha pequena atualização, o motivo principal pelo qual a Alyssa começou o caso foi para conseguir a promoção no trabalho, mas acabou se tornando um caso emocional. Ela admitiu que suas novas amigas de alguns fóruns de feminismo e grupos do Facebook disseram a ela que ela não era tão valiosa se ganhasse significativamente menos que seu cônjuge, algo que descobri que a deixava mais insegura do que ela dizia às pessoas. Elas também disseram a ela que usar um homem não é traição desde que não haja apego emocional. Ela está apenas sendo uma garota do chefe. Ela admitiu que não conseguia separar seus sentimentos do aspecto íntimo e começou a ter encontros e férias regulares, e eventualmente começaram a se chamar de namorado e namorada. O amante sabe que ela é casada, mas foi informado de que eles estavam à beira da separação. Então, meu marido e eu chegamos à casa de Noah e Alyssa com algumas bebidas e um jantar, e quando chegamos lá Noah já havia bebido uma garrafa de vinho. Surpreendentemente Alyssa confessou a Noah sobre o caso. Ele nos disse que a confissão foi extremamente sem remorso. No entanto, ela o sentou e disse que não iria em uma viagem de negócios esta semana. Ela iria de férias com o namorado dela. Noah, sendo a pessoa ingênua e leal que pensou que ela quis dizer marido e ficou muito animado. Ele perguntou se eles iriam para a Itália como planejado. E Alyssa apenas olhou para ele. Ela repetiu com meu namorado. Levou alguns minutos, mas finalmente caiu a ficha. Ele nos disse que não foi bonito depois disso e disse que vergonhosamente se ajoelhou e implorou para que ela consertasse tudo. Ela gritou um pouco, mas depois simplesmente o ignorou novamente. Ela já estava com as malas prontas para sair e simplesmente o deixou lá chorando. Ela desligou a localização dela, da qual Noah e eu fazíamos parte da família no aplicativo, e não temos ideia de para onde ela foi. Presumimos que ela foi para a casa do amante porque se ela tivesse ido para casa com 2 malas a mãe dela teria entrado em contato com Noah imediatamente. Ela o considera um filho. Sentamos com Noah e dissemos que tínhamos provas em vídeo e áudio de Alyssa expondo e explicando o caso e que as enviaríamos a ele caso precisasse. Expliquei a ele que em um momento de fúria cega eu estava planejando tocar fogo em tudo e contar para todo mundo, mas depois que me acalmei e analisei isso racionalmente percebi que não era a coisa certa a fazer. A única pessoa que se machucaria se eu detonasse seria ele, porque Alyssa obviamente não se importa mais. Como eu suspeitava, a ideia de reconciliação ainda está em sua mente, mas ele não vê isso acontecendo. Para haver reconciliação ambas as partes devem admitir a culpa e querer se reconciliar, e Alyssa claramente não quer. Conseguimos colocá-lo em contato com um amigo do meu marido que concordou em ajudá-lo pro bono até que o divórcio mostre resultados. Posso dizer que ele ainda está hesitante em seguir com o divórcio, mas ele sabe que também não pode forçar Alyssa a ficar. Como os comentários sugeriram, é aqui que nos retiramos. Obviamente continuaremos a apoiar Noah, mas não é nossa situação para lidar, é dele. Se houver alguma atualização futura é claro que perguntarei a Noah primeiro, mas vocês serão os segundos a saber. Obrigado por serem tão solidários e úteis. Isso me fez perceber que como Noah lida com sua vida e seu casamento é responsabilidade dele, não minha. Edição. Queria esclarecer algumas perguntas da última postagem que eu realmente não respondi na atualização. O que a Alyssa fez com você para que você quisesse detonar tanto? Honestamente, nada em particular. Como eu disse, nos últimos anos nossa amizade foi na melhor das hipóteses por conveniência. Basicamente éramos amigas porque nos conhecíamos muito bem e tínhamos pelo menos um amigo em comum. A Alyssa sempre teve qualidades com as quais não concordo, mas quem não tem? Acho que foi apenas toda a situação que me fez ferver o sangue, especialmente porque a Alyssa sempre teve nojo de traidores. Ela era o tipo de pessoa que cortava dezenas de pessoas de sua vida se isso significasse não apoiar a infidelidade de alguém. Então, para ela dar uma guinada de 180 graus e nem sequer sentir culpa por isso simplesmente me irrita. Essa é parte da razão pela qual acho que ela está tendo algum tipo de colapso mental. Não só é hipócrita como é extremamente atípico, mesmo para ela. Você está apaixonada por Noah?
Claro que não. Elogiar alguém e tentar retratar que essa pessoa é genuína e boa não significa automaticamente que você quer dormir com ela. Nosso relacionamento não foi nada além de platônico durante todo o tempo em que o conheci, porque ele amava Alice e eu amava a felicidade deles. Eu amo meu marido e literalmente sempre vi Noah como um irmão. Lógica, gente. Comentários. Espero que ele tenha algum amor próprio e dignidade e siga com o divórcio. Se ele decidir informar o empregador deles, diga a ele para fazer isso depois do divórcio. Resposta da OP. Por mais que eu goste do cara, ele basicamente idolatra o chão que a Alissa pisa. Se ela entrasse pela porta agora e dissesse desculpa, mesmo sem nenhum remorso, tenho 99% de certeza de que ele fingiria que os últimos 4 meses foram um sonho febril. Comentário 2. Você lidou com isso incrivelmente bem. E embora seja uma situação dolorosa para todos os envolvidos, sua abordagem ponderada provavelmente ajudará Noah a superar esse momento difícil. Se houver atualizações futuras, tenho certeza de que todos que acompanham a história estarão ansiosos para saber como as coisas se desenrolarão. Desejo melhor para Noah e para você e seu marido enquanto continuam a apoiá-lo. Resposta da OP. Obrigada. Como eu disse, fiz esta postagem e tomei a decisão de a detonar em um ataque de fúria cega, mas logo percebi que estava sendo irracional. Não é meu lugar fazer justiça vigilante a Alissa. Sinceramente, se ela não tomar cuidado pode se expor no trabalho, e é decisão deles o que fazer com os dois. Resposta da OP sobre notificar o local de trabalho de Alissa. Não vou. Se Noah decidir se reconciliar, ela ficará sem emprego, o que apenas agrava o problema que causou o caso em primeiro lugar. Se ela for demitida durante o divórcio, pode ser motivo para uma pensão alimentícia que ela não merece. Resposta da OP sobre de qual fórum Alissa recebeu o conselho. Não era um grupo nacional ou confiável, chamava-se algo como a Mulheres Independentes de Califórnia, e é um monte de mulheres que dão conselhos e outras coisas adaptadas às leis e empregos em nosso estado. O conselho que ela recebeu foi de um grupo de mulheres que ela conheceu nesse grupo e que tinham um bate-papo particular, ela chamava de amigas, mas garanto que nenhuma delas vai ajudá-la a reconstruir sua vida agora que está arruinada. Atualização 2. Bem, eu não esperava voltar tão cedo, mas a última semana foi basicamente uma corrida rápida de eventos terríveis. Esta provavelmente será minha última atualização, então sintam-se à vontade para considerar esta conclusão dos eventos. Tudo de ruim que poderia ter acontecido aconteceu. Os últimos 2 dias especificamente foram absolutamente horríveis. Desculpem se tudo estiver confuso, eu ainda estou confusa. Então, não sei se foi no dia em que ela saiu ou no dia seguinte, mas Alice e o amante foram de férias. A única razão pela qual sei disso é porque ela postou fotos por toda parte nas redes sociais dela e do amante. Ela não tinha absolutamente nenhuma vergonha. Ficou muito claro que mesmo que não estivesse divorciada, aquele era o novo namorado dela, o que, é claro, notificou a família dela sobre os problemas. O telefone de Noah estava explodindo com desculpas, acusações e tudo o que vocês podem imaginar. Noah, sendo agradador de pessoas, que decidiu dizer à família dela que eles estavam em uma pausa mútua em vez de contar a todos que ela o traiu e que aquele era o amante. A mãe de Alissa felizmente não acreditou nele e veio até mim. Não me contive. Disse a ela que Alissa estava traindo Noah há meses e que recentemente se gabou para mim sobre seu amante Sugar Daddy. E essa é a única razão pela qual ela confessou a Noah. A mãe de Alissa então me revelou uma bomba que nem eu sabia. Alissa é uma traidora em série. A mãe dela disse que no ensino médio Alissa trazia meninos para casa sob o pretexto de projetos escolares ou coisas relacionadas a esportes. Mas ela pegou Alissa beijando 2 meninos diferentes. Lembrem-se, ela estava namorando Noah durante todo esse tempo. Ela disse que não pensou muito nisso e apenas atribuiu isso a ser uma adolescente hormonal maluca. Ela também disse que nunca esperou que Alissa se casasse com o namorado do ensino médio e quando eles se casaram ela imaginou que Alissa tinha parado de fazer todas essas coisas. Nem ela nem eu temos ideia se ela fez algo parecido desde o ensino médio até o presente, mas não estou interessada em investigar mais a fundo. Isso apenas explica por que Alissa estava tão indiferente em relação à traição, porque aparentemente ela sempre fez isso. Acho que suas amigas despertaram algo dentro dela e ela se lembrou de como ela traía facilmente com indiferença, e isso a inspirou a simplesmente fazer isso de novo? Não sei, serei honesta, meio que gritei com a mãe dela, algo de que não me orgulho. Como disse em posts anteriores, a mãe de Alissa é basicamente minha mãe, então formalidades e tudo mais não são algo em que penso quando falo com ela. Então eu surtei e disse a ela que ela preparou Noah para esse tipo de vida, quando ele poderia ter encontrado alguém 10 vezes melhor. Ela aguentou como uma campeã e simplesmente me deixou desabafar até que eu me acalmasse novamente. Pedi desculpas por gritar, mas calmamente disse que nós duas sabíamos que Noah merecia coisa melhor. Ela concordou, mas disse que era tarde demais para focar nisso agora e que o problema real no momento era apoiar Noah. Eu disse a ela que se ela quisesse apoiar Noah ela poderia ter contado a ele que sua noiva era uma traidora há 10 anos e desliguei na cara dela. Desde então conversei com ela. Estamos bem, mas eu estava muito irritada com ela naquele momento. A próxima coisa que aconteceu foi que as fotos chegaram a um colega e ambos perderam o emprego antes mesmo que as férias terminassem. Como eu suspeitei, o local de trabalho deles ficou extremamente chateado e considerou a promoção de Alissa como favoritismo, e ambos foram demitidos. Noah me disse que houve pelo menos 3 reclamações de RH sobre eles, então foi óbvio.
Claro, o belo relacionamento que Alice e seu amante tinham azedou assim que ele soube que havia sido demitido de seu emprego de 6 dígitos por causa dela. Ele ficou tão furioso que até cancelou a passagem de volta de Alissa por despeito e planejou deixá-la abandonada lá. É aqui que todos vocês ficarão desapontados, e eu também, mas Noah imediatamente a perdoou. Comprou uma passagem para ela e a trouxe de volta para casa. Ela disse a ele que foi apenas um grande erro e ver como o amante a tratou a fez perceber o que ela poderia ter perdido. Obviamente tudo isso é besteira para mim e meu marido, mas vocês já sabem que Noah engoliu essa história. Ele nos disse que está insistindo para que ela faça terapia de casal, mas é claro que não é um ultimato, então basicamente ela conseguiu ter o bolo dela e comê-lo sem consequências. Nós dissemos a Noah anteriormente, e o lembramos, que se ele decidisse aceitar Alissa de volta nós iríamos no mínimo reduzir o contato, mantivemos nossa palavra e bloqueamos completamente Alissa e desbloqueamos Noah. Mas não planejamos participar de conversas triviais ou aceitar convites para coisas. Nos recusamos a ser como ele e simplesmente agir como se isso nunca tivesse acontecido porque isso não é normal. Ele entendeu, mas nos disse que precisa honrar os votos que fez a sua esposa, o que nós dois entendemos até certo ponto e desejamos-lhe o melhor. Então sim, Alissa conseguiu dormir com outro homem, tirar umas boas férias, perder o emprego e ainda tem uma cama e um marido para voltar para casa. Tudo está bem quando termina bem? Nem sei como me sentir sobre isso. Tipo, se eles querem viver sua vida de casamento ferrada e destruída, essa é a escolha deles. Nem estou mais brava, apenas exausta. Estou quase feliz que acabou agora porque não sei se conseguiria lidar com isso por meses a fio. Eu sabia que isso ia acontecer eventualmente. É apenas quem Noah é. Mas parece tão idiota quanto soa. Sei lá, estou apenas divagando neste ponto. Estou feliz por termos decidido nos afastar porque honestamente, ambos têm problemas psicológicos muito claros que precisam ser tratados com um profissional, mas nenhum dos dois jamais fará isso. Prefiro me livrar de pessoas assim. Desculpem se estou sendo direta ou má, mas no final das contas, ambos têm problemas com os quais eu não me inscrevi para lidar. Não preciso desse tipo de estresse enquanto meu marido e eu estamos tentando ter filhos. Então sim, acho que é isso. Comentários. Sinto por Noah, ele sempre será um otário por ela e ela sempre se safará de tudo, nenhuma consequência para nada. Talvez um dia ele a pegue com um cara na própria cama deles e ele saia dessa. Você fez a coisa certa na maneira como lidou com isso e se distanciou agora. Não vire as costas para Noah, porém, ele vai precisar de pessoas. Comentário 2. Não sinto nenhuma simpatia por Noah. Ele precisa encontrar as bolas dele onde quer que elas tenha escondido porque ela vai traí-lo de novo e ele sempre estupidamente a aceitará de volta. Você está completamente justificada em ficar longe dessa bagunça. Atualização 3. Faz cerca de um mês desde a minha última postagem. Eu não estava planejando atualizar, mas a coisa mais hilária aconteceu com Alissa e Noah. Eu precisava contar alguma coisa. Tenham paciência comigo. Tudo isso é por terceiros porque meu marido e eu ainda estamos sem contato com eles. Primeiro, Noah recompensou a traição de Alissa com outras férias. Eles estão planejando ir para a Itália para renovar os votos. O plano deles é basicamente recomeçar o casamento, mesmo estando juntos há mais de 15 anos. Sinceramente, eu comecei a rir quando me contaram isso. Acho tão hilário que ambos vão varrer isso para debaixo do tapete e tentar agir como se a vida deles não tivesse implodido. Mas ei, se isso os faz felizes, quem sou eu para impedi-los? A segunda coisa é que eles decidiram tentar ter um bebê. Uma coisa que sempre uniu Alice e eu era sermos conservadoras que queriam não ter filhos. Nenhuma de nós sentia que seríamos boas mães. Claro, como vivemos em uma comunidade amplamente conservadora com famílias conservadoras, éramos basicamente intimidadas a mudar de ideia, mas tínhamos uma a outra. Essa é a parte importante. Depois que conheci meu marido meio que mudei de ideia sobre filhos, o que também estamos tentando atualmente, mas Alissa nunca cedeu. A última conversa que tivemos sobre a família dela pressionando-a a ter filhos foi há cerca de 2 meses, 1 ou 2 semanas antes do incidente da traição. Não só acho que é uma ideia terrível porque o bebê vai crescer em uma família disfuncional, como garanto que Alissa não vai amar essa criança. Honestamente, sinto apenas pena de todos os envolvidos agora. De Noah por pensar que sua vida tem que ser ficar com uma traidora, de Alissa por basicamente se forçar a viver uma vida que não quer viver, e do futuro filho deles por nascer nessa bagunça. Mas sim, considerem este o fim oficial. Talvez eu volte em 1 ou 2 anos quando se descobrir que Noah está criando o filho de outro homem. Próximo relato. Minha amiga me chamou de Pikmin porque o namorado dela estava interessado em mim. Eu tenho uma amiga próxima, vamos chamá-la de Jessie. Somos amigas há alguns anos, nunca tivemos problemas e eu sempre a apoiei em tudo. Ela começou a namorar um cara e a princípio tudo estava bem. Fiquei feliz por ela e nós 3 saímos algumas vezes em grupo. Então comecei a notar pequenas coisas. O namorado dela sempre se sentava ao meu lado, me fazia perguntas aleatórias e ria exageradamente de coisas que eu dizia. Senti uma vibe estranha, mas ignorei. Eu não estava interessada e tentei não ser rude. Mas então Jessie também começou a agir estranho. Ela fazia pequenas piadas passivo-agressivas sobre como os caras sempre me amam ou como eu devo amar a atenção. A gota d'água foi no fim de semana passado. Estávamos em uma festa e acho que o namorado dela bebeu e disse para alguém que me achava gostosa.
nervosa. Eu nem ouvi diretamente, mas Jessie ouviu. Ela me puxou de lado e basicamente me acusou de estar dando trela para ele. Fiquei completamente surpresa. Tipo, o quê? Mal falei com ele fora das vezes em que estávamos todos juntos. Mas ela continuou dizendo que eu estava sempre sendo muito amigável e que eu estava agindo como uma pique-me perto dele. Eu nem sabia o que dizer. Eu não estava flertando, não estava fazendo nada. Eu literalmente me esforcei para evitar ser estranha perto deles. Agora ela mal fala comigo e eu nem sei se ainda somos amigas. Eu realmente estava errada nessa situação? Comentários. Pelo que você disse, você não está errada. Sua amiga provavelmente está tendo problemas com o relacionamento dela. O namorado dela dizer que você é gostosa ou sempre tentar se aproximar de você não é normal nem apropriado. Não me surpreenderia se ele não estivesse fazendo isso só com você. Se eu estivesse na sua situação, tentaria saber se está tudo bem com ela e diria que ela te ofendeu. Está tudo bem com você ultimamente? Por que você me chamou de pick-me? Nós nos conhecemos há algum tempo. Você sabe como eu sou. Fiquei triste quando você disse isso. Seja bem passiva sobre isso. Pelo que estou sentindo, se você tentar acusá-la, ela ficará na defensiva e rude. E definitivamente mantenha a distância deles agora em diante, do namorado e dela. Não se envolva no drama de outras pessoas. Eles de alguma forma encontrarão um jeito de te culpar. Você não precisa ser educada sobre isso. Apenas não seja diretamente rude. Se eles tentarem te provocar, apenas haja como se você não tivesse feito de propósito. Peça uma desculpa pequena, tímida e desconfortável e continue fazendo isso. Não deixe ela te puxar para a bagunça dela e nem te culpar pelo fracasso do relacionamento dela. Resposta da OP. Sim, é mais ou menos o que estou pensando também. Não é minha culpa se ele age estranho, mas de alguma forma eu sou a culpada. Não quero drama, só parece injusto. Comentário 2. Você parece super madura e razoável, e acho que você tem a ideia certa. Essa característica tóxica que se desenvolveu nas mulheres por causa do patriarcado sempre nos colocar umas contra as outras. Nós atacamos a mulher que só está existindo e sendo gostosa em vez do namorado por ser um idiota. Não tenho certeza se ela é sua amiga, e ela é muito insegura. Não cabe a você resolver isso. Resposta da OP. Agradeço. E sim, não é meu trabalho consertar as inseguranças dela. Atualização. Então, acabei conversando com minha amiga sobre o que aconteceu, e honestamente, não sei como me sentir. Perguntei se estava tudo bem e por que ela me chamou de pick-me quando ela sabe que esse não é o tipo de pessoa que eu sou. A princípio ela meio que deixou de lado como se não fosse nada, mas quando eu disse que isso realmente me magoou, ela apenas suspirou e disse: Não sei. Parecia que você estava adorando a atenção. Eu disse diretamente que nunca encorajei o namorado dela e até tentei me distanciar quando percebi como ele estava agindo. Ela ficou quieta por um segundo e então disse: Acho que não deveria ter dito isso. Mas em vez de se desculpar, ela apenas mudou a conversa para como o relacionamento deles tem sido instável ultimamente e como ela tem se sentido insegura. Eu entendo isso, realmente entendo, mas ainda acho que não foi justo ela descontar em mim. Eu disse isso a ela e ela apenas assentiu e mudou de assunto, sem um pedido de desculpas real, sem reconhecimento da culpa, apenas seguindo em frente como se nada tivesse acontecido. Não sei se devo manter essa amizade da mesma forma depois disso, simplesmente não me parece certo que ela prefira se virar contra mim do que lidar com o problema real, o namorado dela. Acho que vou me afastar um pouco e ver se ela entra em contato novamente, mas agora não sinto vontade de colocar mais esforço em algo que não parece mútuo. Comentários. Não sei quantos anos você tem, mas você vai conhecer muitas mulheres que vão brigar com outras mulheres para proteger homens. Muitas dinâmicas familiares são apenas mulheres machucando mulheres para que os homens possam continuar sendo preguiçosos, abusivos, negligentes ou incompetentes. As mulheres capacitam os homens o tempo todo. Você não quer estar perto dessas pessoas. Comentário 2. Acho que você precisa redefinir seu relacionamento com ela, talvez transformá-lo em algo casual, tipo uma amizade de se vocês se encontrarem em público. Ela não é uma amiga muito boa de qualquer maneira se ela pode simplesmente te xingar e te tratar como se você estivesse atrás do homem dela. Ela realmente não se desculpou ou assumiu a responsabilidade por suas ações. Uma verdadeira amiga nunca acreditaria nisso sobre alguém que deveria ser próxima a ela, independentemente dos problemas com o namorado dela. Ela partiu para te atacar em vez do verdadeiro problema, o namorado. Resposta da OP. Acho que é aí que estou chegando, apenas dando um passo para trás por enquanto. Próximo relato. Eu sou o errado por terminar com minha namorada depois que ela insistiu que eu pagasse os empréstimos estudantis da irmã dela? Então, eu estou namorando minha namorada há cerca de 2 anos. Alguns meses atrás tive muita sorte e ganhei cerca de $80 mil. Não é dinheiro que muda a vida, mas definitivamente uma boa quantia. Minha namorada estava lutando com empréstimos estudantis, cerca de $35 mil. Então decidi ajudá-la e quitei tudo. Ela ficou super grata no começo, chorando e me agradecendo por semanas. Avançando para a semana passada, a irmã dela também está lidando com empréstimos estudantis, cerca de $42 mil. Minha namorada começou a insinuar que já que eu ajudei também deveria ajudar a irmã dela. Eu ri no começo achando que ela estava brincando, mas ela não estava. Ela ficou cada vez mais insistente sobre isso, dizendo coisas como: Você ainda tem bastante. É egoísta me ajudar e não ajudar minha irmã. Família ajuda família. Expliquei que embora eu me importe com a família dela, não sou responsável pelos empréstimos da irmã dela. Eu já fiz algo generoso que a maioria dos namorados não faria, e as finanças da irmã dela não são minha responsabilidade. Isso se transformou em uma briga enorme na qual ela me chamou de egoísta e ganancioso. Ela literalmente disse: Qual é o sentido de ter dinheiro se você não ajuda as pessoas com ele? Ela então me deu um ultimato: ou eu pagava os empréstimos da irmã dela ou ela reconsideraria nosso relacionamento. Eu terminei com ela na hora.
E agora ela está bombardeando meu telefone dizendo que eu reagi exageradamente e a família dela acha que eu sou um babaca. Então pessoal, eu sou o babaca por me recusar a pagar os empréstimos da irmã dela e terminar o relacionamento por causa disso? Comentários. Você pode reverter um pagamento de empréstimo estudantil. Eu fiz isso quando houve aquela chance de perdão de 10 mil e foi meses depois do pagamento. Você não é o errado e deveria pegar seu dinheiro de volta já que ela mostrou suas verdadeiras cores tão rapidamente. Atualização. Então, algumas semanas atrás postei sobre como eu terminei com minha namorada depois que ela exigiu que eu pagasse os 42 mil dólares em empréstimos da irmã dela, depois de já ter pago os 35 mil dólares dela. Vocês em sua maioria disseram que eu não era o errado e sugeriram que eu revertesse o pagamento. Bem, eu fiz exatamente isso. Liguei para a administradora do empréstimo, expliquei a situação e consegui reverter o pagamento de 35 mil dólares. Minha ex ficou absolutamente louca quando descobriu, bombardeando meu telefone com mais de 50 mensagens me xingando de todos os nomes possíveis. Ela está dizendo a todos que eu roubei dela e a família dela está ameaçando entrar com uma ação judicial. Haha, boa sorte. A irmã dela até apareceu no meu apartamento gritando sobre como eu estraguei os planos delas, seja lá o que isso signifique. Meus amigos estão divididos. Metade acha que foi cruel, mas justificado. Outros acham que eu deveria ter apenas me afastado sem pegar o dinheiro de volta. Mas honestamente, o fato de ela imediatamente começar a planejar como gastar meu dinheiro na irmã confirma que tomei a decisão certa. Então, eu sou o errado por pegar de volta o dinheiro que claramente fazia parte de um esquema de manipulação? Comentários. Que bom ler esta atualização. Elas agiram como se tivessem direito ao seu dinheiro antes e depois de tudo isso. Vá se mimar. Compre um número de telefone novo e coloque câmeras na sua casa. E guarde todas as mensagens caso precise seguir o caminho legal com o assédio. Comentário 2. Elas estavam tentando te usar como um caixa eletrônico humano. E a reação delas? Só prova que elas nunca estiveram nisso por nada real. Elas estão gritando sobre roubo quando estavam tentando roubar seu dinheiro. Haha. A irmã aparecendo no seu apartamento? Isso é assédio. Elas estão todos mostrando suas verdadeiras cores e elas são feias. Você fez a coisa certa. Elas queriam jogar e agora estão descobrindo que não podem vencer. Eles tiveram sorte de você não ter prestado queixa.